Iniciando aqui mais um Sapiência Católica. Hoje eu vou apresentar o programa para dar continuidade à refutação aos argumentos apresentados no canal Thread Talk, ao qual eu fiz parte, contra a posição sede-vacantista. Trouxemos aqui o AJ e o Santiago. Se quiserem dar alguma palavra? Salve Maria. Então, parece que os nossos amiguinhos ainda não largaram um pouco o osso da questão do sede-vacantismo, né? Trouxeram dessa vez o padre Curzio Nitolia, né, que é um padre ex-sede privacionista, que foi aliado do Ricossa e de outros padres que hoje pertencem ao Instituto Mater Humana Concília. E por mais que seja um candidato de calibre, né, ele cometeu alguns deslizes na sua argumentação, até porque sua argumentação é muito baseada nas premissas da eclesiologia da Fraternidade São Pio X, né? Mas são as primeiras considerações. A Jota. Boa noite a todos, Deus abençoe. Eu, particularmente, não fiquei muito impressionado com os argumentos apresentados na última edição do Thread Talk relativamente ao sede-vacantismo. Me pareceu um pouco superficial e também, sob muitos aspectos, imprecisa a crítica que foi efetuada contra a nossa postura. E eu acredito que, à medida do possível, nós esclareceremos aqui tanto quanto pudermos com relação a isso, com a graça de Deus, e esperemos que isso possa servir aos nossos irmãos. Então, nesse último episódio, com respeito ao sede-vacantismo, foi argumentado que o sede-vacantismo total, ou totalismo, admite o fim da igreja, basicamente, né? Que a igreja acabou. Porque todos os cardeais são inválidos, não tem mais sacerdotes válidos, a não ser os tradicionalistas, só que esses não têm jurisdição também, e aí fica. Então, então os totalistas admitiriam que a igreja acabou. Esse parece ter sido o primeiro argumento apresentado pelo reverendo padre Nitoglia, né? Então, como podemos responder a esta objeção que foi apresentada? Bom, se me permitem, então, eu acho que a primeira coisa que precisa ficar esclarecida é que existem diferenças entre o sede-vacantismo, né, totalista e o sede-vacantismo da tese de Cassicíaco, né, que é o sede-privacionismo, né, chamado sede-privacionismo. Então, apesar de existirem distinções entre um e outro, eles concordam basicamente no essencial, né, que a sede Pedro está vacante. Um afirma de maneira total, o outro de maneira meramente formal, mas não material. Então, nós temos ali uma distinção com relação a isso. O objetivo dessa distinção é procurar preservar, na medida do possível, o entendimento da sucessão apostólica material. Mas essa distinção, ela é presente na cabeça dos tesistas de uma maneira diferente da que é dos totalistas, né? Os totalistas, quando dizem, né, que a sede de Pedro está vacante no sentido pleno do termo, eles não estão pressupondo, por exemplo, que a jurisdição ordinária da igreja acabou. Eles acreditam em, literalmente, uma postura que admite a existência, né, de clérigos católicos, talvez ocultos, né, ou talvez ainda desconhecidos da grande maioria, e que não são indicáveis, mas que são cridos como existentes. O que é exatamente a exigência da fé católica para essas pessoas. Por mais que apresente uma dificuldade de apontar-se com exatidão quem são estas figuras, os totalistas não podem ser acusados de defender que a igreja acabou, porque eles não defendem jamais que a apostolicidade deixou de existir em ato na igreja católica. Nenhum deles admitirá isso. Isso é fato. E mais ainda, existe também a possibilidade, a partir, né, da compreensão totalista, de uma solução da crise da igreja por meio da aceitação da unanimidade moral da igreja católica a um verdadeiro homem católico que assuma o pontificado e receba imediatamente de Deus a injunção do sumo pontificado. Com isso, continuando moralmente
aquela sucessão apostólica interrompida, né, majoritariamente, segundo a compreensão dos sedevacantistas, em Pio XII. Então, assim, é importante entender isso também, né? Porque haverá também, mais aqui na frente dessa nossa resposta, uma objeção que vai fazer referência a isso. Mas isso, primeiro, é muito importante dizer, né? O sede-vacantismo total não admite que a igreja acabou, né? E o sede-vacantismo total não é admitir que a igreja acabou. Existem muitas nuances e muitas possibilidades de tergiversação, né? E não só tergiversação, mas verdadeiramente refutação a essa proposição. Então, isso me parece uma super simplificação do problema e uma tentativa de passar ao largo de toda a complexidade apresentada pela argumentação dos totalistas com relação ao sede-vacantismo e à condição da apostolicidade da igreja. Eu passo a palavra. Só uma leve pincelada sobre essa questão. Dizer que o sede-vacantismo total admitir que a igreja acabou é no mínimo, uma sandice. Porque a inexistência de, assim, pode dizer assim, dos cargos serem ocupados, não necessariamente implicaria que a igreja toda acabaria. O que faz a igreja também ser uma sociedade perfeita? A sua jurisdição. Para admitirmos que a igreja acabou, a gente também teria que admitir que não há também nem mais uma possibilidade, nem de a gente poder eleger um papa, tampouco a possibilidade de você ter alguma espécie de jurisdição na igreja católica. É um ponto muito nevrálgico da questão, né, do sede-vacantismo. Mas o sede-vacantismo totalista, muito pelo contrário, ele propõe uma solução, porque o totalismo, no geral, ele é uma proposição de uma solução mais ou menos humanamente possível, mais ou menos mais uma possibilidade de uma intervenção divina, porque, por exemplo, a tese do concílio imperfeito, e também a tese de uma intervenção divina direta por algum meio, e também é um pouco difícil de se prever, né? Então, esse espantalho é um pouco batido já. Até porque eu mesmo sou adepto da tese de Cassius-Diacon, porém, dizer que o sede-vacantismo totalista admitir que a igreja acabou é um salto mental enorme. Passa a palavra. Se me permite um comentário a mais, talvez porque também ele esteja se referindo a certos sede-vacantistas que acabam servindo, bem, por causa da posição exótica de alguns, né? Eles acabam servindo de espantalho para esse tipo de objeção. É tipo gente que ligado aos Daimon para baixo, né? Porque eles têm um pensamento mais ou menos assim, né? Principalmente aqueles que se denominam sede-finalistas, né? Que são homeloaners, que para eles a Associação Apostólica se encerrou definitivamente em Pio XII e que estamos perto do fim dos tempos. Tá? Então, esses grupos mais sectários acabam servindo de espantalho para esses objetores, acredito eu. Perfeito, Luciano. Vamos continuar então com a próxima questão. Então, aí há lembrando que o padre Nitoglia, ele era sede privacionista. Não lembro agora, não lembro se ele era ligado ao Instituto Matrimônio do Concílio, juntamente com o padre Ricossi e o padre Murro. Não tenho certeza Isso. agora. Era ligado, ele até escreveu alguns argumentos para a revista Sodalicium, né? Que é a maior revista de sede-vacantista da Europa. Ah, sim. Então, meio que baseado nessa sua experiência, né? Ele resolveu argumentar contra a tese de Cassius-Diacon, dizendo que, com o tempo, os papas não seriam, os falsos papas, né, não seriam nem mesmo sequer papas materiais, né, por causa da invalidade ou dubiedade do sacramento da ordem, especialmente da sagração episcopal. Quiserem responder a essa objeção? Ah, sim. Essa argumentação ela é baseada no que o padre Nitoglia cita. Ele diz que ele pega uma citação do padre, na época, né? Padre Gerhard Laurier. Ele diz que tal perpetuação abre colchetes assim, da hierarquia puramente material não é que se impossível. Requer, no entanto, certamente consagrações episcopais válidas. E como o novo rito é duvidoso, os ocupantes da sé apostólica em breve não serão mais do que
extras, segundo ele pega esse texto com base na Sodalicium número 13. Sodalicium é também uma revista, site, uma revista, e eles publicam esses trechos e fazem publicações a respeito da tese de Cassitiata. E, segundo ele, com isso se desemboca no Sedevacantista total, sem padre, sem bispo e sem papa. Pois bem, o reverendo padre Tolia, ele se origina, a concepção de episcopado dele é uma concepção do Vaticano II. Porque, para ele, o episcopado ele só começa a ter jurisdição, na cerimônia de sagração, sendo que é, na verdade, na nomeação do bispo. Né? Não era incomum na história você ter bispos que eram nomeados, eram padres que eram nomeados para serem bispos e serem nomeados para uma diocese, e eles já recebiam esse poder, e eles iam ser sagrados. Só que acontecia, por algumas instâncias, alguns motivos, desses padres nunca terem sido sagrados bispos, né? Aconteceu isso. A igreja alterou as regras para que fosse feito tudo da maneira correta, porém isso já aconteceu e ele continuava no governo da diocese. É uma coisa interessante, porque também isso a gente vai começar a falar também sobre a questão do Papa. Uma pergunta interessante. Será que é necessário ser bispo, ser cardeal para ser Papa? Pio XII disse que não. Pio XII, ele afirma da seguinte maneira: se um leigo fosse eleito Papa, ele não seria capaz de aceitar a eleição, a não ser com a condição de ser apto a receber a ordenação e de estar disposto a fazer-se ordenar. O poder de ensinar e de governar, assim como o carisma da infalibilidade, ser-lhe-iam concedidos a partir do instante da sua aceitação, mesmo antes da sua ordenação. Ele afirma num discurso aos participantes do segundo Congresso Mundial para Apostolado dos Leigos, em 5 de outubro de 1957. Alocuções também são parte do magistério. É bom lembrar disso. Basicamente, o Pio está dizendo assim: se o sujeito ele tiver uma aceitação válida, porque para você ser papa, você não basta apenas ser eleito, mas você tem que aceitar validamente. Isso segundo o Código de Direito Canônico de 1917, eu não vou lembrar agora o número correto, mas para você se tornar papa, você tem 3 estágios: a aceitação, a eleição, a sua aceitação e, quando você aceita validamente, você recebe o poder petrino. Então ele fala que mesmo quando o sujeito já se predispõe a ser ordenado e a aceitar validamente o cargo, então ele já conseguiria o carisma da infalibilidade. Claro que ele vai precisar, de fato, para ser bispo de Roma, ele precisa ser ordenado sagrado bispo, né? Ele tem que ter a ordenação episcopal. Então, por isso que o argumento do padre Nitolia, ele já é um pouco, ele distorceu um pouco o que diz o Monsenhor Gerard-Laurier. Que o Monsenhor Gerard-Laurier, ele afirma que o que é esse extra? Esse extra, ele é um papa materialiter. O que é um papa materialiter? Um sujeito que foi eleito validamente, que foi eleito legitimamente, segundo as regras dos trâmites canônicos do conclave, porém, ele não pode aceitar validamente a sua eleição porque ele tem um impedimento interior, que não necessariamente é uma heresia. É heresia, né? Os totalistas argumentam muito pela via da heresia também, não todos, mas eles argumentam, segundo a bula Cum ex apostolatus officio, de Paulo IV. Porém, esse impedimento interior não precisa ser necessariamente a heresia. É um impedimento interior que o impede, que obsta ele de aceitar o cargo validamente. Então, esse Papa Materialité, que afirma ser formaliter, ou seja, ele afirma ser realmente, verdadeiramente Papa, ter a autoridade de Cristo, né, de vigário de Cristo, ele seria um extra, porque já que nem os padres, até João Paulo II, teve Wojtyla, eles eram bispos válidos, né, os papas do Vaticano II, Paulo VI, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I e João Paulo II eram bispos válidos, né? Seguiram o rito de consagração episcopal antigo. Então, o que acontece? Desde Bento XVI para cá, né? Até porque Monsenhor Geraldaria já previa, já que o rito de sagração tratava como inválido, já previa que teria uma hora que não teria mais bispos concorrendo ao conclave, de certa maneira. O conclave de Roma. Então, sem a consagração episcopal, o eleito seria ainda mais um figurante, né? Porque ele afirmaria que ele é bispo de Roma sem ser, porque afinal ele nem bispo é. Contudo, como a gente viu, você não é necessário, no momento da eleição, que você seja necessariamente bispo
para você concorrer ao cargo de Papa. Até porque, se eu não me engano, o Papa Leão X, ele era leigo e foi eleito Papa. Claro, ele teve que ser ordenado, sagrado e tudo mais, para ser verdadeiramente bispo de Roma. Porém, e era comum antigamente você ter cardeais leigos. Então, esse argumento de que por termos mais bispos válidos concorrendo naquele conclave, não significa que necessariamente a gente não vai ter mais papas. Não é possível mais ter papa materialité. Porque, como já foi dito, o papa materialité, o papa material, né? Aí vão começar a dizer que, não, que não existe matéria sem forma. O pessoal não sabe o que vai dizer depois aí isso e não sabe o que é uma analogia. Né? É como você dizer que duas crianças são como cão e gato. É uma analogia. E o pessoal foca muito na literalidade da coisa. Mas enfim, voltando. Só para acrescentar que o papado no homem, enquanto animal racional, claro, né, animal racional, o papado é um acidente, um acidente antes de tudo. É uma forma acidental que pode se dar em Isso. alguém ou não. Não é uma forma Sim. substancial. Há de fazer bem essa distinção, porque muitos objetores da tese cristiana, eu não sou tesista oficialmente, na verdade não assumi se eu sou totalista ou tesista, mas eu conheço bem essa distinção. Pois certo. Até porque você tirar. Claro que se você tirar a forma do papado do sujeito, o composto será perdido, né? O sujeito não será mais papa, não terá mais autoridade. Porém, não é uma forma essencial, né? Enfim, o seguinte, o Papa Materialité é o Papa que foi, o sujeito que foi eleito, não é ainda Papa, ele é o sujeito que foi eleito, porém ele não aceitou o cargo validamente. E não pode ser eleger outro sujeito enquanto a igreja não impugnar a eleição daquele sujeito. Ver que a eleição não foi feita conforme os trâmites ou viu que há alguma irregularidade, como a questão do presidente, né? O presidente aqui no Brasil, por exemplo, é eleito em outubro. Porém, ele só recebe o cargo praticamente. Alguns dizem que é na diplomação, mas vamos dizer que é no juramento, que é feito no dia 1º de janeiro. Até lá, ele é só presidente eleito. De outubro até 1º de janeiro, antes do juramento, ele é somente presidente eleito. Depois, ele receberá o próprio poder de presidente da República. Né? Ele terá o cargo de presidente da República e será oficialmente presidente da República do país. Então, funciona de maneira análoga. Claro que tem suas óbvias distinções, porque o papado é, obviamente, um poder eminentemente divino, claro. Porém, há essa analogia que é possível se fazer para você demonstrar que o sujeito eleito, ele ainda não recebe poder necessariamente. Até porque, por exemplo, se vamos dizer que o presidente da República vai lá e não faz o juramento de maneira correta, ele não seria presidente da República até que fizesse o juramento corretamente, até que se retratasse e fizesse o juramento publicamente, de maneira correta. Mesma coisa, o sujeito que foi eleito e não aceitou validamente. Aí pergunta-se também, como é que a gente sabe da intenção do sujeito? Porque a gente fala da intenção, fala-se claramente da intenção de não fazer o bem objetivo da igreja, né? Pois bem, todo mundo sabe, que estudam um pouco de teologia, sabe que a intenção, né, interior, ela é manifestada pelas obras, né? Ela é manifestada pelos atos exteriores. Se você vê um sujeito como Paulo VI, que promulga um documento como a Dignitatis Humanae, que é frontalmente contrária aos documentos como por exemplo a Quo Graviora, correção, Mirari Vos, Quanta Cura, Sílabus, porque esses documentos são contra a liberdade religiosa. Então, vem um sujeito e promulga a liberdade religiosa, vem um papel e promulga a liberdade religiosa, aí há algum problema, há um conflito. E isso não pode ser tratado de maneira, como posso dizer, isso não pode ser tratado de maneira leve, porque é uma contradição frontal da doutrina. E algum dos dois precisa estar certo. Nesse caso, no documento desse naipe, né, desse porte, se investigaria até o ponto de você observar que, também observando as outras obras de Paulo VI, você vê que ele não tem intenção de fazer o bem na igreja, porque ele promulga heresias, porque ele faz atos contrários ao que um sucessor de Pedro faria, etc, etc. Enfim, algum comentário? Eu, É, eu gostaria só de tecer alguns comentários, mas pode falar primeiro, Takai. pode falar, depois eu. Tá bom. Eu só queria lembrar, né, que a igreja, ela sempre, mesmo nas circunstâncias mais difíceis,
ela vai ter o poder de eleger o sucessor de São Pedro. E não interessa se isso vai acontecer segundo o método pretendido pela legislação eclesiástica de direito positivo, porque o direito positivo, o direito eclesiástico, ele é passível de suplantação e mesmo de epiqueia em momentos de necessidade, em estado de necessidade. Isso implica que o excessivo apego à literalidade da lei, numa situação extraordinária, ela pode significar um obstáculo ao cumprimento da finalidade da lei. E nesse sentido, se a gente estuda a história da igreja, nós vamos ver que o Espírito Santo guiou a igreja de maneiras muito diversas, muito diferentes na hora de eleger um papa. O que importa entender é assim, nós não sabemos o meio pelo qual o papa será eleito. Existem hipóteses com relação a isso. Mas a perpetuação da hierarquia, ela não depende exclusivamente de consagrações episcopais válidas. No caso, para se garantir, por exemplo, uma eleição. Porque a eleição, ela aconteceu, por exemplo, né? O leigo Fabiano, durante a igreja reunida para a eleição de um papa, uma pomba pousou na cabeça do leigo Fabiano. Era um homem leigo católico. Imediatamente todo mundo olhou para ele e falou: olha só, inspiração divina. E foram lá e aclamaram ele papa. Porque uma pomba pousou sobre ele durante o conclave. Então vejam, isso parece um método ortodoxo de eleição papal para os senhores? Não, não é. Da mesma maneira, as aclamações que no passado aconteceram, né? Existiram circunstâncias nas quais, por exemplo, o poder leigo, ele disputou diretamente com o poder religioso e impôs um papa e ele foi aceito unanimamente pelo orbe católico. O que significa que, mesmo sendo, né, uma certa violência contra a ordem natural das coisas do âmbito eclesiástico, ocasionalmente Deus se permitiu servir-se dos poderes civis para sanar um problema da igreja. Lembrando que o primeiro concílio ecumênico ele praticamente foi decretado pelo imperador, né, para poder resolver a treta, né, entre os cristãos do arianismo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de se falar que nós não teremos mais condições de ter padres, nem bispos, nem papa. Porque a eleição do papa, ela se deu de tantas maneiras diferentes na história, e ela se deu muitas vezes completamente separada de quaisquer metodologias ou legislações existentes até então, que chega até a ser uma certa desconfiança do poder do Espírito Santo de intervir na história para sanar a crise da igreja. Então, isso para mim assim, é muito claro, é cristalino, é transparente, translúcido. Eu olho para isso e falo, veja, não dá para dizer que essa objeção, né, que o padre Nitoglia coloca, essa objeção, ela literalmente impede uma sucessão de eleitos, mesmo que meramente materiais, ao papado. Isso não é assim. E não precisa ser assim. Compreendem? Até mesmo para sanação da vacância, não é assim, não precisa ser assim. Então, eu gostaria até depois que as pessoas estudassem a história dos conclaves, estudassem a história do corpo eleitoral do Papa, porque nem sempre foi uma eleição no sentido restrito aos cardeais. O cardinalato é uma invenção relativamente recente na história eclesiástica da Igreja. Nós tivemos eleições trifásicas, por exemplo, em que os clérigos, os leigos e a Assembleia Popular decidiam tudo junto. Teve eleição de Papa por aclamação de soldados, pra vocês terem uma ideia. Isso já aconteceu na história da igreja. Claro, o clero consentiu, mas a iniciativa dela aconteceu dessa maneira. Compreendem? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Deus tem seus meios de sanar a vacância. E Deus tem seus meios de eleger ou de permitir, né, que alguém seja devidamente eleito papa. A pergunta é, esta pessoa está correspondendo àquela graça que Deus está lhe dando? E aí entra a tese de Cassicíaco. Eles falam, olha, se o sujeito coloca um óbice, mesmo que ele seja devidamente eleito, que ele seja aceito pela unanimidade moral do orbe católico como o eleito papa,
essa eleição ela não pode se perfazer enquanto ele não retirar esse óbice. Então, isso é completamente independente da questão da consagração episcopal. Isso é uma interpretação inapropriada disso. Isso sem falar também que o termo específico utilizado não necessariamente se refere ao fato do sujeito ser ordenado episcopo, mas pode estar se referindo à nomeação dele enquanto episcopo, que independe do grau de ordens anteriormente existente no sujeito. Alguém pode ser eleito bispo, muitas vezes, sem ter recebido o grau de ordens. Isso aconteceu na história da igreja muitas vezes. Santo Ambrósio era catecúmeno quando foi eleito bispo, é bom lembrar. Não era nem batizado. Pois é. Você vê como é que é a situação, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas têm a mentalidade de achar que, eu descobri aqui uma filigrana jurídico-canônica, então agora eu tenho a solução para todo... Meu filho, vai estudar a história da igreja. Meu filho, vai se dedicar ao conhecimento empírico de como as coisas se deram efetivamente na história da salvação, na história da igreja. Porque a história é mãe e mestra para nós também. Ela é mestra até mesmo da ampliação das possibilidades que nós temos de lidar com os problemas que nos são apresentados. É a voz de Deus que ecoa na história. Nós não podemos negar a voz da providência falando por meio da história. Seja por sua vontade, seja por sua permissão. Mas é Deus. Enfim, eu só queria deixar muito claro aqui que essa argumentação do padre Curzio, para mim, ela é totalmente ociosa. Totalmente ociosa. Porque ela desconsidera todas as possibilidades de sanação da vacância e se restringe exclusivamente a uma compreensão extremamente jurisdicista, eu diria, né? Legalista e inapropriada a toda a possibilidade de sanações que a história e a tradição nos traz como possíveis para esse problema. Eu só queria aproveitar para pontuar alguma coisa que a Jota disse. Quanto a essas eleições que foram citadas, que sejam, por exemplo, como a de Leão X, que não foi tanto caso especial, mas prova o ponto de Pio XII, o caso da eleição com o povo aclamando, por soldados, uma eleição trifásica, esse tipo de coisa. É importante citar que é para isso que serve a aceitação universal. A aceitação universal, ela serve para sanatio in radice, serve para sanar os vícios na raiz, os vícios eclesiásticos, os vícios canônicos, por assim dizer. Ou seja, não necessariamente seguindo a forma correta de conclave, e claro que São Pio X, lá na sua Constituição, ele fala mais para casos normais, né, na vacante sede apostólica, ou vacantes apostólicas sedes, as encíclicas para os conclaves de São Pio X e Pio XII tem não parecido, então agora eu não vou lembrar exatamente o nome, mas ele pede para que não se ordena, para que não se tenha influência leiga na eleição. Mas a própria eleição de São Pio X teve influência leiga, como não foi no caso do imperador Francisco José I, né? Do veto exclusivo dele, né? Do jus exclusive. Então, a aceitação universal serve para isso, sanar os vícios da raiz. Porém, a aceitação universal ela não vai servir para você tirar o impedimento interior de uma pessoa. Assim como a aceitação universal não vai servir para você fazer uma mulher virar papa, porque papisa. Porque isso é um defeito que não se pode sanar pela aceitação universal. Porque isso é uma coisa de direito divino, né? Assim como um herege, né? Segundo também como é que se apostolados ofício, que um herege, normalmente condenado e tudo mais, ele não pode ser eleito, de jeito maneira. Então é para isso que serve a aceitação universal. E o pessoal usa a aceitação universal como se fosse o ponto fulcral de toda a eleição para aceitação do Papa. Como se não pudesse existir outros tipos de impedimento que talvez não sejam sanáveis pela aceitação universal. É isso. Perfeito. Depois o padre Nitoglia, ele fala da concepção exagerada da verdade papal. Bem, a gente tratou diversas vezes disso, mas bem, eu acredito que podemos responder a isso o seguinte, né, que há aquela questão da infalibilidade tanto positiva, usada para decretos dogmáticos e exercício magisterial, e há também a questão da infalibilidade negativa, em que mesmo que sendo infalível ou não,
aquilo que o Papa ensina ou prescreve vai ser sempre seguro. Creio que a gente nós já expusemos isso em outra ocasião, creio que quando sendo Dom Bosco, há uma citação do cardeal Franzeli que trata muito bem disso. Mesmo sendo infalível, deve ser seguido, né? Agora, se o que o Papa ensina ou prescreve não dá para seguir, é porque tem alguma coisa muito errada aí. Mas podemos ir para a questão da infalibilidade do Vaticano II. Isso é um tema que me é caro. Se me permite, eu poderia Pode falar. fazer um pequeno comentário com relação à questão da concepção Nossa. exagerada da infalibilidade papal? Ok, vamos lá então. Esteja à vontade. Perfeito. Senhores, assim, quando se diz, né, que toda vez que o Papa fala sobre fé e moral ele é infalível, né, existe uma diferença entre infalibilidade positiva e indefectibilidade, né? A infalibilidade positiva significa que ipsis literis verbatim, né, termo por termo, cada expressão ali utilizada é recoberta, né, de infalibilidade por parte daquilo que a igreja concebe, daquilo que a igreja entende. E não é assim em todas as declarações. Assim é em declarações dogmáticas. Agora, em declarações do Magistério Ordinário Universal, se afirma que tal conteúdo é especificamente contido na Sagrada Escritura, que deve ser crido. Pois bem, não somente na Sagrada Escritura, mas na revelação divina. Então, o conteúdo do Magistério Ordinário Universal é muito mais abrangente que o conteúdo dos dogmas. E, nesse sentido, essa abrangência desse conteúdo, ela é recoberta pela manifestação mais solene que existe da unanimidade dos clérigos católicos, que é um concílio ecumênico. Não se pode afirmar que não é magistério, no mínimo, não é magistério ordinário universal, um concílio ecumênico. Compreendem? Então, assim, é muito claro para quem tem um pingo de honestidade intelectual ao analisar a criteriologia católica acerca do que é obrigatório ao fiel crer ou não, que não se pode olhar para o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II com a mesma ótica. Não dá para olhar para um e para o outro da mesma maneira. De fato, um declarou dogmas, o outro não declarou dogmas. Mas, se a autoridade ali presente corresponde à autoridade papal, no mínimo, o conteúdo ali presente, que foi ensinado, dito como tendo fundamento na revelação divina, e proposto para ser crido por todos os fiéis, naturalmente não pode levar ninguém a um conhecimento que contradiga a fé e a moral católica. Não pode levar ninguém à impiedade, não pode levar ninguém a se afastar da verdade católica já definida. E, no entanto, os nossos objetores admitem isso. Ou seja, é claro, é evidente, que estão utilizando dois pesos e duas medidas aqui. A compreensão deles acerca do Magistério Ordinário Universal está dificilmente conciliável com aquilo que a própria igreja ensinava como critério de discernimento do que é ou não continente nesse depósito da fé. Aproveitando até a deixa, só fazer duas citações aqui. As citações também estarão ao longo do vídeo, estarão aparecendo na tela para o nosso ouvinte. Então, caso queira a citação aí, olhar, ver a fonte, tudo mais, a página, estará lá. Porém, eu vou aqui citar um discurso de Paulo VI no encerramento do concílio. Acho que todo tradicionalista já se bateu com essa citação, que é o seguinte: há quem se pergunte que autoridade, que qualificação teológica o concílio quis atribuir a seus ensinamentos, pois bem se sabe que ele evitou dar solenes definições dogmáticas envolventes da infalibilidade do magistério eclesiástico. A resposta é conhecida se nos lembrarmos da Declaração Conciliar de 6 de março de 1964, confirmada 16 de novembro desse mesmo ano. Dado o caráter pastoral do concílio, evitou este proclamar em forma extraordinária dogmas dotados da lei de infalibilidade. Veja bem, dogmas. De forma extraordinária. Vamos prestar atenção nessas palavras. Continua, todavia, conferiu aos seus ensinamentos a autoridade do Supremo Magistério Ordinário. Dado que é um concílio ecumênico, e dado que Montini é claríssimo na questão do Supremo Magistério Ordinário, eu acho que não resta dúvidas que a intenção é promulgar um Magistério Ordinário Universal. Ora,
Mais uma citação do reverendo padre Thomas Péguet, dominicano. Sua obra é L'autorité des encycliques pontificales, d'après Saint Thomas, autoridade das encíclicas pontifícias segundo São Tomás de Aquino. A citação começa da seguinte maneira: a autoridade do governo, do soberano pontífice, deve ser considerada absoluta, quando o Papa comanda e sob qualquer forma em que ele comande, todos na igreja devem obedecer. Mas é necessário dizer que o Papa, quando comanda, mesmo como Papa e enquanto chefe da igreja, não pode enganar-se? Cumpre aqui falar de infalibilidade? Não pode se tratar, em todo caso, de uma infalibilidade idêntica à infalibilidade doutrinal. Ninguém admite que o Papa, quando comanda, ordene necessariamente tudo o que há de melhor e de mais excelente para o bem dos indivíduos, dos diversos grupos ou da igreja inteira. Não se trata de uma infalibilidade positiva, trata-se somente de uma infalibilidade negativa. Isso equivale a dizer que o Papa não tem como ordenar nada que vá contra o bem definitivo daqueles a quem se dirige. Ou seja, o Papa não pode causar danos aos fiéis. Um Papa verdadeiro, legítimo, não pode causar esse dano aos fiéis. E assim prossegue. Nesse sentido, será dificílimo de não admitir que o Papa é infalível, ao menos quando se trata de leis ou de medidas disciplinares que obrigam a toda a Igreja. Isso a gente vai ver por intenção de Montini com o Novus Ordo Missae. Continua. Mas, como se vê, não se trata mais de infalibilidade em sentido estrito. É bom lembrar também que também o padre Caterchini fala dessa questão, e outro monsenhor que me fugiu agora à memória também cita essa questão, que também não é só infalibilidade naquele sentido estrito, positivo, mas também no sentido negativo, né? Que previne todo tipo de erro. Também, aqui vale citar aqui a citação do padre Caterchini, já que foi trazida. Não é, portanto, necessário assentir, abre colchetes, a presença doutrinais não infalíveis, fecha, de tal maneira a julgar o ensinamento deles infalivelmente verdadeiro ou falso, mas sim de maneira a julgar que a doutrina contida no juízo em questão é segura, seja ela como tal, seja nas questões existentes, e que ela deve ser adotada por nós com motivo de obediência. Mas se razões extremamente graves, porventura aparecesse algum homem douto, ele então poderia suspender o assentimento sem temeridade e sem pecado durante a pendência do recurso ao juízo do Romano Pontífice. E também vale citar que, entre mentes, porém, obediência exterior é necessária a ele para evitar escândalo. Isso é uma questão complicada, porque você vê que não é uma questão de meramente de obediência, eles não têm essa obediência exterior, os frequências existir. Porém, eles fazem o justo contrário, eles explanam essa questão e, como o padre Francisco Catequini alega, é para evitar escândalo e acabar acontecendo logo o contrário. Então, é uma questão complicada. E é bom lembrar que esse homem, que esse douto que refere nesse, que o Cisco Catequista se refere é alguém, algum padre erudito, algum teólogo autorizado, etc e tal. Não é para qualquer um, não. Não é qualquer um que, tipo, ouve alguma coisa errada vindo de um papa e pode publicar na internet aí que é errado, né, para seguir coisa e tal, né? Condenou o Papa já, o Jorge Abedinantes, o padre Abedinantes, tá por aí. Enfim, acho que podemos prosseguir, acho que já esgotamos esse tema aqui várias vezes. Bem, eu só gostaria de tratar com relação à infalibilidade ou não do Vaticano II. Aqui eu repito as palavras do padre Belmont. Ele diz o seguinte, que o Vaticano II ele foi um concílio infalível por direito, e só que não foi infalível de fato por causa da falta de autoridade de quem aprovou os documentos, né? Eu gostaria de deixar bem claro aqui o seguinte, que um concílio ecumênico da igreja, ele não tem como ele não ser infalível, tá? Isso daí é impossível. E não precisa ser dogmático para ser infalível. Basta aqui o testemunho do tutor da igreja, São Roberto Bellarmino, no livro de Eclésia, livro 2º, capítulo 2º, ele diz o seguinte: deve ser crido pela fé católica que os concílios gerais, confirmados pelo Sumo Pontífice, não podem errar nem na fé, nem nos costumes. Ele elenca aqui vários argumentos, inclusive baseado na Sagrada Escritura, mas é interessante uma parte que ele diz o seguinte, no segundo argumento, ele diz o seguinte: o concílio geral representa a igreja inteira e, portanto, tem o consenso da igreja universal. Por essa razão, se a igreja não pode errar,
tampouco pode um concílio ecumênico legítimo e aprovado. Tá? E muita gente fala que o Vaticano II seria uma exceção, porque não tem dogma, só que é bom lembrar o seguinte: o Concílio de Leão também não promulgou dogmas, tá? Mas ninguém nega a infinidade do concílio. É incrível isso, né? Craque, se me permite uma citação também, Monsenhor Marin Solá, no livro La Evoluzione Homogênea del Dogma Católico, a evolução homogênea do dogma católico, ele, no corpo de suas teses, em que ele vai discutir a questão, né, de como acontece o desenvolvimento teológico das doutrinas da igreja, ele vai considerar sempre como pressuposto que um concílio ecumênico não pode naufragar na fé, não pode errar na profissão da fé católica. Então, assim, só para reiterar, né, a questão da citação que o senhor fez com relação à impossibilidade dos concílios ecumênicos de levarem os fiéis a erro de fé e de moral, né? Mesmo que não seja dito dogmático, não importa. Literalmente não importa. Porque uma coisa é não proclamar dogmas, outra coisa é induzir a pessoa à impiedade e à heresia. Outra coisa é você, né, defender o que a igreja nega, né, por meio de texto oficial aprovado em tese por uma autoridade suprema. Então, existe uma distância muito grande entre a realidade concreta do que é o Concílio Vaticano II e o que tentam fazer os seus objetores do reconhecer e resistir, né? É um espantalho de Concílio Vaticano II que eles nos apresentam. Não é efetivamente a realidade do Concílio Vaticano II que eles querem apresentar. Porque se eles admitirem a realidade, a teologia católica os coage a ter uma postura ou sede vacantista, ou sede privacionista. E eu gostaria também de colocar aqui uma citação da carta encíclica Satis Cognito, de Leão XIII. Ele ensina o seguinte: todas as vezes, pois, que a palavra desse magistério declara que essa ou aquela verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, deve cada um crer com certeza que isso é verdade. Porque se de algum modo isso pudesse ser falso, daí se seguiria o que evidentemente é absurdo, que o próprio Deus seria o autor do erro dos homens. Agora, a gente pega, por exemplo, a Dignitatis Humanae, documento Vaticano II, aprovado pelo Paulo VI, vai dizer o seguinte: olha, esse concílio declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Essa liberdade consiste no seguinte: que todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos religiosos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana. E de qualquer modo, que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só em associado com os outros dentro dos devidos limites. Aí vem essa parte interessante. Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, como a palavra revelada de Deus e que é a própria razão do homem a conhecer. O Concílio Vaticano II declara que a liberdade religiosa se fundamenta na palavra revelada de Deus, na revelação. E a Satis Cognito diz que se há algum ensinamento, tem ali que algum ensinamento é baseado na revelação divina, então devemos crer que é verdade. Então, de alguma maneira, a Dignitatis Humanae cumpre as notas de infalibilidade, porque está ensinando que é baseado na revelação, a liberdade religiosa. E isso é um negócio meio problemático aqui. É um documento, o Dignitatis Humanae é um documento que deixa o pessoal da posição um pouco sem chão, né? A meu ver. Sim, até porque o próprio Monsenhor Tisser de Malerret fez um documento escrachando a liberdade religiosa. E o texto é muito bem embasado. Porém, assim, eles estão tirando o próprio chão, né? Estão tirando o próprio telhado. Aí quando a chuva cair, enfim. Eu creio que o próximo ponto que eles citaram é muito, muito interessante e até eu acho engraçado, né? O famoso. Desculpa roubar um pouco o papel do apresentador, mas que o Vaticano II não conseguiu pastoral e não dogmático, então, já que não definiu nem obrigou a crer, então pode enganar os outros, ou os fiéis, no caso. A Jota, se tiver algum comentário, chega a ser anedótico. Chega a ser anedótico. Pode comentar aí, Jota.
Não tem o que falar disso aqui, desculpa, mas assim, nós já falamos, assim, não é porque uma coisa é pastoral, não é porque uma coisa não declarou dogmas, que ela pode levar alguém para o inferno. Não existe isso. A doutrina da igreja não faz isso. Né? Se assim fosse, as portas do inferno tinham prevalecido. Isso é que é negar a indefectibilidade da igreja. Afirmar que um concílio ecumênico, a expressão máxima do magistério católico, em sua unanimidade moral, em comunhão com o sucessor de São Pedro, pode naufragar na fé. É o absurdo do absurdo do absurdo. Entendeu? Isso é negar toda a solidez que está por detrás daquilo que sustenta o edifício da doutrina católica. E 90% da doutrina católica não é dogma. São verdades de fé eclesiástica definidas no Magistério Ordinário Universal. E que estão sendo apresentadas a nós pela tradição da igreja desde o princípio dos tempos até hoje, de maneira oral ou não. E isso, para mim, assim, é cristalino. Realmente não tem muito o que a gente fica discutindo com relação a isso, porque é ficar falando, olha, a grama é verde, entendeu? A grama é verde, a grama é verde. Meu amigo, a grama é verde, chega. Discutir isso é ficar repisando no óbvio, é ficar, né, voltando e voltando e voltando a elementos básicos de doutrina, que deveriam estar muito bem sedimentados na cabeça dos ditos católicos. Né? Eu acho que é o Monsenhor Enfim, é Sembro isso. que usa exemplos dos anjos da guarda, né? Que não tem nenhum documento solene definindo esses anjos da guarda, mas é algo que ninguém nega. Não foi definido, nem nada. Assim como a doutrina da graça também, salvo engano. Que é, na verdade, uma opinião teológica, mas ninguém nega. Ninguém definiu, mas ninguém vai negar também. A doutrina da graça é ensinada por Santo Agostinho, digo, né? Eu tenho até um comentário assim a respeito de que essa questão do ser pastoral e não dogmático é um tanto engraçada, porque eu lembro que o professor Fedeli, Deus o tenha, batia muito nessa questão. Mas é uma coisa meio, assim, meio, com todo respeito, meio besta, meio frívola, porque todo o concílio que se propõe de certa maneira, no tratamento dos fiéis, e a proposta do Vaticano II era essa, é um concílio pastoral, querendo ou não. A gente pode dizer que o Trento foi um concílio pastoral, porque, de certa maneira, trouxe-se o catecismo, né, de Trento, trouxeram medidas que beneficiaram os fiéis e que eram propriamente do pastoreio dos fiéis. Então, de fato, o concílio ser pastoral, ser uma antítese de um concílio dogmático, e por isso ele não pode promulgar doutrinas que são, em teoria, pelo menos infalíveis negativamente, porque para eles podem conter erros, então chega a ser uma loucura, porque contraria, por exemplo, o que São Roberto Bellarmine diz. O contraria até o que os papas já falam sobre o seu próprio poder, né, o próprio poder petrino, antes e depois do Vaticano I. Então, é uma coisa complicada. É bom lembrar que todos os 20 concílios ecumênicos da Igreja, antes do Vaticano II, foram pastorais. Isso tem que estar bem claro, porque todos eles tiveram por fim também esse papel de pastorear, né? Pastorear também significa isso, significa ensinar, significa prescrever disciplinas, etc. Todos os concílios ecumênicos foram pastorais nesse sentido. Agora veja bem, se eles fazem essa distinção, essa separação, na verdade, né? Pastoral dogmático, eu sinto muito. Eles já estão aderindo à acepção modernista de pastoral. Certo. Eu acho que a gente esgotou bem o tema, essa parte aqui. Também eu creio que também a gente acabou esgotando também o tema seguinte, né? Que o cidadão deveria negar a indefectibilidade da igreja. É um Certo? tanto engraçado essa. Vamos para a próxima, então. Eu só queria fazer um comentário. Vir a negar a indefectibilidade da igreja é a posição dos confrontados que afirmam que você pode resistir a uma doutrina ensinada por um papa, ou uma disciplina ensinada universalmente, ou o que um papa pode errar num concílio ecumênico, até num documento de uma encíclica, sendo que é amplamente fundado pelos teólogos, pela praticamente unanimidade moral dos teólogos, que as encíclicas, os documentos papais têm no mínimo indefectibilidade, ou seja, também a infalibilidade negativa. O Monsenhor Fenton é um dos que faz uma defesa muito sólida a respeito das encíclicas.
e do seu valor autoritativo. Então, defender essa posição, ou no caso, a reconhecer existir, nega a indefetibilidade da igreja claramente, frontalmente. Enfim, alguém quer ter algum comentário? Não creio que não. Então, por volta dos 17 minutos e meio, o padre Corso Nitoglia, ele ensina que no Evangelho Judas é chamado de apóstolo e diabo ao mesmo tempo. Que no ser era apóstolo, mas no agir era um diabo. Logo que pode se aplicar essa analogia a Paulo VI, né? Que no ser é papa, mas no agir é modernista. Olha, existe um adágio escolástico que diz que o operar segue o ser, né? Bem, se não operar Paulo VI é modernista, no ser também ele é. Mas É enfim, se quiserem importante. acrescentar mais algum comentário, o meu comentário é esse. Eu acredito assim, nós temos um problema aqui, né? Qual é o problema? O problema é acreditar, por exemplo, que a condição de apóstolo em alguém a impede de agir como um diabo, né? Veja, ele era apóstolo de Cristo, sem sombra de dúvida, mas também agiu de maneira absolutamente imoral e em contradição com aquilo que era ensinado para ele. E inclusive com aquilo que ele próprio ensinava, né? Inclusive aquilo que ele próprio, quando apóstolo, ensinou. Porque, sem sombra de dúvida, ele, enquanto apóstolo, falou pela boca do Espírito Santo, mesmo sendo Judas Iscariotes. Entretanto, ao trair a Cristo e ao se colocar como instrumento do demônio, ao inclusive tirar sua própria vida, é perfeitamente compreensível que a atuação dele foi, sim, de fato demoníaca. Agora vejam, não existe uma contradição intrínseca entre essas duas coisas. Mas existe uma contradição intrínseca entre alguém ser papa e modernista. Porque modernismo é uma heresia. Ora, o papa não pode, enquanto pessoa pública, ser herege. Não há um teólogo católico que admita esta possibilidade. O papa, enquanto pessoa pública, ser herege? O papa, enquanto doutor universal da igreja, ser herege? Não tem. Qualquer pessoa que alegue isso, ela está literalmente destruindo o aspecto essencial, o eixo a partir do qual é construída a solidez da confirmação da fé dos fiéis. Isso é negar a revelação divina. Isso é negar o munus de São Pedro, o munus apostólico. Isso é negar a necessidade do papado, em última instância. É uma afirmação hedionda. É uma afirmação que tem cheiro de heresia. Não se pode dizer que ele é papa e, ao mesmo tempo, é modernista. Porque se você afirmar isso, em última instância, você está dizendo que aquele que deve preservar a fé é igualmente aquele que a destrói. Aquele que é inspirado por Deus para não errar, enquanto líder supremo da igreja, só erra naquilo que não pode. Vejam bem, naquilo que não pode, especificamente naquilo que não pode. É a contradição absoluta. Não há como separar uma coisa da outra, nesse caso. Enfim, é só isso que posso dizer. Para mim, não tem mais outro modo de se discutir esse tema. Tem uma citação muito boa de Inocêncio III, que fala o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, insinua claramente que os sucessores de Pedro não se desviarão nunca da fé católica, mas que, ao contrário, ajudarão os desviados a voltarem e fortalecer os vacilantes, como diz Inocêncio III na Apostolicae Sedis Primatus. E também a Intera Pax de São Leão IX diz que a sede do Príncipe dos Apóstolos da Igreja Romana, seja por Pedro mesmo, seja por seus sucessores, não há condenado, refutado e vencido todos os erros hereges, não há confirmado os corações dos irmãos na fé de Pedro, que até agora não há falhado e que até o fim nunca falhará. Essa é a citação, esse é o ponto, né? É o nosso amigo extradital que confundiram um pouco o apóstolo, né? Porque Nosso Senhor deixa bem claro que São Pedro é a pedra que está fundada a igreja, obviamente, e que ele confirmará os irmãos na fé e que apacentará os seus cordeiros. Então, claro,
Judas tinha um privilégio, Judas Iscariotes por ser apóstolo, mas a infalibilidade papal, petrina, foi confiada, logicamente, a São Pedro, apóstolo. Então, esse argumento deles, eles baseiam um pouco também na questão da tese do Padre Calderon, a tese do Papa liberal, que agora eles afirmam praticamente que do ser é Papa, mas não agirão liberal. Mas, ora, isso é absurdo, né? Como o Takaki falou, operar segue o ser, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, o argumento deles é falho, é uma coisa absurda. Porque eles praticamente confundem o apóstolo e esquecem de todos os privilégios que foi dado por nosso Jesus Cristo a São Pedro. E também, claro, que a encíclica de São Leão IX também lembra que nosso Senhor Jesus Cristo rezou a São Pedro para que a fé de São Pedro nunca desfaleça, né? Está escrito. Então, é absurdo a alegação deles. Enfim, mais algum comentário também aí? Só deixando claro, né? O dom apostólico, que era compartilhado por todos os apóstolos, inclusive por Judas Iscariotes, lhes garantia o poder de estar inspirado pelo Espírito Santo na hora de ensinar a fé. Acontece que este poder ele só permanece historicamente na figura do Supremo Pontífice, que é sucessor de Pedro. E, portanto, mesmo se comparando uma coisa com a outra, existe uma distinção aqui. O agir, no caso, né? O agir ali de Judas, no sentido de falar, olha, ele agiu como um demônio. Ele agiu como um demônio, mas não com relação às verdades de fé. Ele agiu como um demônio com relação ao comportamento moral dele. Não existe nenhuma citação na Sagrada Escritura que denote que Judas Iscariotes ensinava heresia. Não há. Se Existe ele uma distinção muito fizesse, clara. teria sido registrado, né? Exatamente. Então vejam, aí que entra o X da questão. O munus apostólico originário, compartilhado por todos os apóstolos, só permanece em sucessão na figura do sucessor de Pedro. E isso garante o quê? A indefectibilidade e o poder de confirmar os irmãos da fé. Mas veja, confirmá-los na fé é uma coisa. Confirmá-los na conduta moral correta ou fazê-los ter a conduta moral correta é outra coisa completamente diferente. E, portanto, estabelecer uma analogia entre a identidade, a identidade metafórica ali, né, de Judas Iscariotes com o demônio no sentido moral, não é possível de ser feito quando se considera a figura de, por exemplo, Paulo VI ali, como papa e modernista ao mesmo tempo. Porque o modernismo não é simplesmente uma postura moral, é uma postura de fé. Entende a distinção? Entende a diferença? Vejam, ele como se utiliza aqui nesse momento uma confusão terminológica, uma confusão de analogia, né? Para analogar o que não é analogável. Ele está analogando coisas que não são analogáveis. É um erro da inteligência analógica dele ao fazer essa comparação. Por quê? Porque é uma estratégia retórica. Ele está sofismando. Verdade seja dita. O Curzio aqui, infelizmente, está sofismando. Não só ele, né? Os participantes também, eles agem dessa maneira. Não estamos dizendo que eles estão mentindo intencionalmente, mas o que se é feito aqui nesse episódio específico do Trade Talk é uma empulhação, é uma fraude da doutrina católica. O que acontece é grave. Não estamos dizendo que é a intenção interior de cada um. Eles talvez acreditem nisso piamente. Porém, isso é uma verdadeira empulhação da doutrina católica. Eu só queria acrescentar aqui que é bom lembrar que, como eu disse na gravação do podcast sobre o ateísmo, a inteligência humana ela tem duas faces, né? A especulativa e a prática. Então, a questão da fé, ela é questão meramente especulativa. Só que o fato de alguém conhecer especulativamente a doutrina católica verdadeira, professar essa doutrina e crer piamente nessa doutrina, não significa que a sua ação, que a sua parte prática, será coerente com ela. O Júlio Iscariotes, com certeza, ele conhecia a moral católica melhor do que todos nós juntos aqui. Agora, se ele vai colocar isso em prática ou não, são outros 500, né? E também só para lembrar
E quando São João, por exemplo, no Evangelho de São João é relatado sobre os Judas Iscariotes, no episódio do bálsamo, né, que acho que é Santa Maria Madalena, que derrama o vaso de perfume na cabeça de São Jesus Cristo e os Judas Iscariotes reclamam, porque poderia ser dado para os pobres, ser vendido e tudo mais. São João diz claramente que Judas Iscariotes se preocupava com aquilo. O problema dos Iscariotes não era claramente heresia no texto. Claramente o quê? Ele ser ladrão. A postura dele de ser de moral, no caso, a postura moral própria, né? Porque ele vendeu nosso Senhor Jesus Cristo, né, aos judeus. E também, claramente, ele era ladrão, como diz o Evangelho, né? Então, o problema todo era esse. Não era questão de heresia, não era esse tipo de coisa. O pessoal confunde poucas coisas aqui. Mais algum comentário? Acho que já esgotamos. A Jota? Olha, pra mim, é isso mesmo. Não tem mais palavras. Ok. O Ok. próximo tema pode dizer aí, Takaki. A respeito da impunidade das canonizações, segundo o objetor, o nosso adversário, pelo menos nesse debate aqui, né, a opinião mais comum é de que, de fato, a opinião mais comum dos teólogos é que o Papa ele é infalível nas canonizações. Mas que, como o Monsenhor Lefebvre dizia, devido à mentalidade liberal, eles não quiseram engajar a fidelidade e que, por isso, estão canonizando qualquer pessoa aí. É bom lembrar que isso também é endossado pelo padre Álvaro Caldeirão no seu Candeeiro Debaixo do Alqueire, que o padre Caldeirão vai deixar a argumentação, né, do Monsenhor Lefebvre mais sofisticada, por assim dizer. Mas, bem, realmente não entendo essa insistência, né, com relação à infinidade das canonizações, porque há muitos mitos, né, em torno dessa discussão aí. Como, por exemplo, de que o que é infalível é apenas declarar que fulano está no céu, não sei o quê. Só que não é bem assim. Bem, eu vou deixar a palavra para vocês, né? Pode comentar. Bom, se me permitem, eu começaria aqui então. Na minha percepção, essa discussão acerca da infalibilidade das canonizações, com base em suposições de que o rito das canonizações teria mudado, tal, etc., isso é completamente irrelevante, né? Por que irrelevante? Porque a igreja não precisa nem sequer canonizar formalmente alguém para reconhecê-la como santa, né? Basta, né, uma canonização equipolente, por exemplo. Então, assim, o rito em si mesmo considerado é completamente ocioso no empenho da indefectibilidade e do poder da igreja de impor alguém como sendo um exemplo de vida, de santidade, de moral, de conduta e de doutrina. Então, assim, toda discussão aqui, né? Não quiseram engajar a infalibilidade, não importa. Não é questão de querer ou não querer. Se você falou que o cara é santo, você está indiretamente implicando a infalibilidade da igreja, quer você queira, quer não. Sequer é necessário a intenção do agente nisso. Não é. Nem há que se falar especificamente nessa intenção. É porque esta declaração em si mesma tem que ser protegida pelo Espírito Santo. Porque se não for, a igreja propõe, como modelo de conduta, a todos os fiéis, uma pessoa que pode levar as outras à perdição por meio do comportamento dela. É como se a igreja falasse: olha, o caminho para o céu é essa estrada, mas na verdade aponta a estrada do inferno. A placa está apontando para o inferno. É literalmente isso, você dizer que um santo canonizado não é santo, né? E um santo proposto à veneração universal dos fiéis, pública, pode ser um santo falso. Isso é absurdo, né? É verdade que a igreja jamais afirmou que as beatificações fossem infalíveis. A igreja jamais afirmou isso. Mas uma grande quantidade de teólogos afirma, né, que se você nega a infalibilidade da igreja com relação ao seu objeto secundário, no caso, né, por exemplo, as canonizações, você em última instância implica que ela não é indefectível e que ela falha em termos morais. Mas a igreja não pode falhar em termos morais. A igreja não pode recomendar algo aos fiéis
conducente à impiedade, ou que seja, de alguma maneira, conducente à imoralidade, ou que sirva de modelo de conduta algo que, na verdade, é a imitação do demônio. É muito claro isso. Então, assim, não importa, realmente não importa se a metodologia de canonização foi diferenciada ou não. O que importa é o seguinte: a autoridade suprema diz que é santo. Que se a autoridade suprema diz que é santo e a igreja consentiu com isso, a canonização equivalente aconteceu, independentemente do rito ter sido seguido ou não. E aí, senhores RR? Como os senhores lidam com isso? Como os senhores respondem a isso? Não há resposta. Uma coisa, Jota, que eu gostaria de comentar, inclusive, com respeito à questão da atualidade, né? Agora está em voga a discussão sobre a possível beatificação, olha bem, beatificação do Dom Helder Câmara. Sabemos que tipo de pessoa ele foi, né? E, tipo, ainda que a beatificação não seja infalível, a mera beatificação de alguém como Dom Helder Câmara já é algo extremamente escandaloso. Extremamente escandaloso. Isso já deveria levantar muitas suspeitas, mesmo não sendo infalível. É bom lembrar que uma das notas da infalibilidade é a sua irrevogabilidade. O que é infalível não é reversível, né? A beatificação é reversível. Agora, pelo amor de Deus, Sim, isso é verdade. canonizar, beatificar. A mera beatificação do Deodoro Câmara, na minha opinião, minha sincera opinião, já deveria colocar a pulga atrás da orelha de muita gente já. Sem dúvidas. Até sobre isso, eu queria fazer até uma citação aqui, algumas citações. Antes de tudo, todo mundo sabe, a obra mais eminente sobre canonizações é de Bento XIV, só que enquanto ele ainda era cardeal, né, da beatificação e da canonização, né, dos santos. E por mais que ele não tenha promulgado isso como papa e tudo mais, Salaverry, que é um teólogo também, um teólogo renomado, ele fala que praticamente a canonização ela já é considerada como implicitamente definida. Porque você vai ver os discursos de canonização, quando a gente fala de rito de canonização aqui, ouvinte, saiba que a gente está falando do processo de canonização, né? Há uma diferença latente, enorme, entre o processo novo e o processo antigo, né? O processo novo, por exemplo, não tem o advogado do diabo. Não é o advogado do diabo que vai fazer o processo ser infalível, né? O processo de canonização serve para você filtrar os candidatos também que você vai enviar ao Papa. E, por exemplo, sobre essa questão de ser implicitamente definido, nas cartas secretárias das decanonizações, por exemplo, você vê os termos totalmente, perfeitamente descritos como descreve o Vaticano I, para ser uma sentença infalível, ex cátedra e tudo mais. Por exemplo, quando Pio XI foi canonizar o Santo André Robert Fournet, em 1933, está na Acta Apostolicae de 1933, na página 426, nas decretais. Ele diz claramente assim: como mestre supremo da Igreja Católica, pronunciamos com esta palavra uma sentença infalível. Em 1934, Pio XI também, nas cartas decretais da canonização de Santa Maria Michele do Santíssimo Sacramento, ele também declarou da mesma maneira: como mestre universal supremo da Igreja de Cristo, nós solenemente pronunciamos da Cátedra de São Pedro uma sentença infalível por estas palavras, e essa se segue. Ele praticamente, isso é uma sentença, todo mundo sabe que é uma sentença ex cátedra, né? E agora, o engraçado, ou nem tanto, mas Francisco Bergoglio, né? Quando ele foi fazer uma canonização, acho que em 2015, ele usou essa fórmula aqui que será citada: para a honra da Santíssima Trindade, pela exaltação da fé católica, com a autoridade da fé católica e pelo incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e nossa, depois de termos longamente refletido e invocado muitas vezes a ajuda divina e escutado o parecer de muitos dos nossos irmãos do episcopado, declaramos e definimos os santos, os beatos, e assim se segue. Ou seja, aqui é claro, não interessa nem o processo de canonização. A palavra que ele usa, declaramos, é definimos. É as mesmas palavras, são as mesmas palavras que, por exemplo, todo mundo conhece, quase todo mundo já ouviu aquele discurso de Pio XII fazendo declaração da Assunção de Nossa Senhora como dogma. Ele usa as mesmas palavras, declaramos e definimos. Também não precisa se focar tanto assim na questão só das palavras, mas você vê que ele quer usar a autoridade dele. Paulo VI fazia de maneira diferente, Montini fazia de maneira diferente.
Diz assim: e os escrevemos nos álbuns dos santos, estabelecendo que em toda igreja sejam honrados entre os santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Isso, cara, se fosse, sei lá, Pio IX fazendo uma declaração, da mesma maneira de que, sei lá, Montini fez, alguém duvidaria que o santo foi canonizado? Ainda mais. O santo, ele tá na vida pública da igreja. O santo tá proposto de maneira universal na igreja. Ele não pode ser nem purgatório o sujeito que foi canonizado. Se ele for purgatório, não é um santo, não é a virtude heróica, porque se fosse, ele teria realmente ido para o céu direto. Porque o santo é isso, o santo é uma coisa extraordinária. E um santo que é proposto a, a Igreja Universal, porque todos os santos são, pelo processo de canonização, não, pelo decreto do Papa, esse santo já está no calendário universal, ele está participando ali. Ou a gente vai dizer que, por exemplo, São Pedro Crisólogo, que eu acho que é o de São Pedro Crisólogo, se eu não estiver enganado. Ou alguém vai duvidar que ele é santo? De jeito maneira. De jeito maneira. Porque usou alguma palavra diferente ou outra. Eu não tenho aqui acesso, mas se fosse usada, será que alguém duvidaria que ele é santo? De jeito maneira. Seria um absurdo, né? Vou fazer aqui uma citação sobre Bento XIV, que ele fala que é sentença comum dos teólogos e canonistas que o sumo pontífice não pode errar na canonização dos santos. Esse é o de Beatificazione e Beatorum Canonizazione, livro 1, capítulo 45, número 1. Ou seja, quando a gente fala que é o sentença unânime dos teólogos, que de alguma doutrina, Pio IX, fala na Tuas Libenter, né, na carta dele, que a sentença unânime dos teólogos, o consenso dos teólogos, ele tem autoridade e ele não pode ser descrito sem perigo à fé. Então, ou seja, é algo absurdo de que você possa se contrariar sobre essa questão, por exemplo, das canonizações, que praticamente é existência comum em todos os teólogos creem na infalibilidade das canonizações. Então seria loucura pelo contrário, né? Na Tosimenter, né, tá no Denzinger 1683, é citado o seguinte: de fato, ainda que se tratasse daquela obediência que se concretamente deve à fé divina, essa obediência não se deveria limitar às verdades expressamente definidas por decretos dos concílios ecumênicos ou dos pontífices romanos da Sé Apostólica, mas deve ser estendida também às verdades que do magistério ordinário da Igreja, difusas em todo o mundo, são transmitidas como divinamente reveladas e são tidas pertencentes à fé pelo consenso universal e constante dos teólogos católicos. Por Benter. Eu creio que uma coisa que é bom lembrar também é quando um santo é canonizado, ele vai participar, como você já disse, vai participar da oração pública de toda a igreja, porque o nome do santo vão ser inseridos nas missas, vão fazer parte do calendário litúrgico, vão ter templos dedicados a eles, altares dedicados a eles, quiçá até basílicas, né, e catedrais. Então, como é que uma canonização que vai produzir todo esse efeito não pode não ser infalível, sendo que o nome do santo vai estar presente o tempo todo na nossa vida. É um negócio meio estranho, né? certo. Agora imagine só se acontecer, por exemplo, o Dom Edward Câmara ser canonizado, né? Imagine o nome dele vai estar no calendário litúrgico, vai estar na oração pública da igreja, vai ter paróquias dedicadas a ele, um monte de coisa aí. O mais engraçado é que, como se a gente já tivesse sujeitos escandalosos o suficiente dentro dessas canonizações conciliares, como, por exemplo, o próprio Montini. Qual foi o ato heróico desse sujeito? O que esse sujeito tá lá? Tem paróquia desse sujeito lá. No Brasil, tem em Belém, inclusive. Tem uma paróquia São Paulo VI. É cômico, porque é um sujeito que ele devastou a igreja. Não falando aqui literalmente, mas falando de sentido mais figurado, óbvio, porque a igreja de sangue divina. Mas um sujeito que fez um tanto mal ao orbe católico. Como é que esse sujeito pode ser canonizado e ser tratado como santo? Isso é uma loucura, isso é insanidade. E veja que não é apenas a questão, não é apenas um âmbito eclesiástico. Você vê que tem rua com o nome dele, tem praça com o nome dele, tem prédios públicos com o nome dele, e assim vai, né? E é tudo. Você vê que a condição de alguém se estende até mesmo além do âmbito eclesiástico, né? Se fosse em outros tempos, teríamos nome de cidades com ele. Teríamos cidades com o nome dele.
Mas enfim, é um negócio. Mas eu acho que acredito que já algum adendo, AJ? Olha, senhores, com relação a essa questão, né, me parece que não há como se escapar, né, da compreensão que a canonização, né, ou a consideração de alguém como santo na igreja é parte substancial, né, da sua missão de guiar moralmente os fiéis. Tá? É completamente indivisível isso do próprio dogma católico. Então, considerando isso, toda argumentação relativizadora nesse sentido deve ser rechaçada. E eu entendo que as tentativas desastradas, né, de se escapar desse problema implicam em mais dificuldade, né, para os nossos objetores do que eles gostariam e admitiriam a princípio, né? Mesmo, né, desconsiderando ou tergiversando, né, a verdade deve ser dita que não se pode fazer isso sem comprometer a integridade da fé católica, especialmente a sua integridade, né, enquanto mestra e guia moral da humanidade. Então, é, com essa última frase eu encerro aqui meu comentário, que acredito que já tudo foi dito pelos senhores. Perfeito. Perfeito. Enfim, uma última pauta. O padre Hess defende que o Espírito Santo agiu na igreja quando impediu que a missa nova fosse promulgada. Em suas palavras, Paulo VI só assinou, entre aspas, gostei deste livro, e nunca obrigou formalmente a missa nova. E ela só foi imposta goela abaixo pelas autoridades. Mas se foi imposta é porque foi formalmente obrigada, né? É aquela coisa, né? Pô, a gente vê toda essa resistência pública de Dona Efré, de Antônio Castro Mar, de Monsenhor Tuque. Então eles estão resistindo a uma coisa que não foi formalmente obrigada. É meio estranho isso, né? Deixa eu comentar para vocês. Eu só queria fazer um comentário rápido. Delírios do calderonismo brasileiro. Ninguém obrigou nada, mas quando começam a obrigar, estão dizendo que estão abusando da autoridade. Não tem autoridade para obrigar, porque é autoridade liberal. Não autoridade liberal, claro, eles não querem dizer as coisas com autoridade, mas quando supostamente usam autoridade, estão dizendo que estão abusando. Enfim, essa posição às vezes é um delírio. A Jota. É engraçado, né? Porque, assim, quando se considera, né, que não, eles não querem obrigar, não tem nenhuma intenção de obrigar, vai ver o decreto de excomunhão do Dom Orani ali, para você ver se ele não tem intenção de obrigar a obediência ao Concílio Vaticano II e as determinações legais eclesiásticas presentes atualmente no ordenamento jurídico da seita pós-conciliar. É muito claro isso, né? É muito claro a intenção deles, por exemplo, de louvarem o caminho sinodal dos clérigos lá do, do Reno, né? Os clérigos lá do grupo episcopal dos alemães, enquanto eles reprimem, né? Clérigos que protegem e defendem pessoas que são mais apegadas à liturgia tradicional, como Dom Livieres, que foi literalmente, né, defenestrado da sua autoridade e jogado num canto para morrer de depressão 6 meses depois. Enquanto isso, os caras que defendem a continuidade ali, né, com a pauta LGBT, com ordenação de mulheres, né, com a legalização, né, da homossexualidade enquanto comportamento moralmente aceitável, comunhão para recasados e todo tipo de aberração. Essas pessoas não. Continuem com seu caminho. É importante, né, que tenham posturas distintas, né, que ficam se tensionando para conseguir chegar num bom termo. Foi isso que o Bergoglio recentemente com relação ao nosso dito, né, caminho sinodal criado por esses clérigos da região ali da Alemanha. Então, é muito clara a falta de equanimidade no trato entre um e outro, sabe? É muito clara. E essa ausência, essa indisposição da parte deles é feita de maneira autoritária, sem sombra de dúvida. Mas é o exercício da autoridade que eles possuem. Então,
Não há que se falar que não querem obrigar. Querem e estão obrigando. Querem e estão obrigando. E todo tipo de tergiversação e tentativa de fingir que esta realidade não existe implica somente no enfraquecimento do verdadeiro combate. O combate verdadeiro é olhar para o lobo e dizer eis o lobo. É olhar para o inimigo e dizer eis o inimigo. E agir em conformidade com esta compreensão. Não fingindo que aquele que vai te trair, aquele que vai enfiar a faca entre as suas costelas, é seu aliado ou é alguém que merece alguma deferência. De certo. Só para concluir, sobre a questão do mordomista, né, que o tal do, entre aspas, Padre Hesse falou, vamos pegar só um pedacinho do discurso de 1976 de Paulo VI, né, Montini. Só lembrar que em 76 teve aquele famoso sermão de Lille, né, onde Dom Lefebvre cuspiu os fatos diante da Igreja Conciliar, e também tinha sofrido suspensão ad vinis, né, ou seja, aí a autoridade sendo usada, supostamente. Porque a gente sabe que, de fato, Montini não tinha essa autoridade, mas ele entendia usar essa autoridade. Mas enfim, ele fala se dirigindo até a Dom Marcelo Lefebvre, mas também foi num discurso para a nomeação de cardeais, em 24 de maio de 76, que ele falou basicamente o seguinte: a adoção dos novos domícios certamente desejada à vontade do sacerdote e dos fiéis. É a instrução de 14 de junho de 1971 previa a celebração da missa na forma antiga com autorização do ordinário somente para sacerdotes idosos ou aqueles enfermos que recebem divino sacrifício sine popolo. O novo Zordo foi promulgado para substituir o antigo, após uma deliberação madura, seguindo os pedidos do Concílio Vaticano II. Não diferente do nosso santo predecessor, Pio V, fez com que o missal fosse reformado sob sua autoridade, seguindo o Concílio de Trento. Exigimos a mesma disponibilidade com a mesma autoridade que nos vem de Cristo Jesus a todas as outras reformas litúrgicas, disciplinares e pastorais desenvolvidas ao longo dos anos na aplicação dos decretos conciliares. Qualquer iniciativa que vise impedi-las não pode reivindicar a prerrogativa de prestar o serviço da Igreja. Na verdade, causa sérios danos a ela. Ou seja, esse pessoal, eles esquecem do próprio discurso de Paulo VI. Né? Eles negam, né? Quanto ao do seu Vaticano II, sobre o Magistério Supremo Ordinário, né? Quanto a essa questão do novo sodomista, então o pessoal parece muito mais ficar em negação, né? Enfim, é uma questão complicada. E para quem acha que o discurso não tem e não impõe tanta autoridade assim, a gente recomenda o brilhante artigo do Monsenhor Fenton sobre a autoridade das locuções papais. E esse discurso, que foi no consistório, né, do Paulo VI, não tem menos autoridade que uma locução. Isso é visível, é perceptível pela matéria ali tratada, né, no caso, disciplina geral da Igreja, do qual inclui também a liturgia. E em disciplina geral, a Igreja também é infalível. Mas, bem, as pautas acabaram, né? Mas se alguém tiver mais algum comentário a dar. Eu acho só que o Padre Hess deveria estudar os documentos do Paulo VI, porque esse papo de dizer que ele nunca obrigou formalmente a missa nova é uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Eu só lembrar que o Padre Hess já morreu, tá? Mas ele deveria ter estudado essa questão, porque é uma negação. A posição, com todo respeito, a posição de reconhecer existir é uma negação dos fatos, porque, olha, eu já ouvi de um padre da fraternidade, agora não me lembro o nome, ele disse isso num retiro em 2021, que não é para ler documento da igreja, porque senão você vira ser vacantista, documento de Pio XIII, de Pio IX, tudo mais. Ou seja, é uma negação que você vai fazendo ao longo do tempo, né? Você se recusa a ler os discursos de Paulo VI, você se recusa a ler as coisas. Claro que você percebe que é algo de errado ali, algo de podre no reino da Dinamarca, né? Mas a pessoa se recusa a ler porque ela acha que a posição, não, porque o Sebastião tá errado e acabou. E a pessoa não se abre nem a verificar de maneira honesta a posição. Então, complica. Pois é, no meu caso foi assim também. Tipo, eu realmente, realmente foi o que aconteceu. Eu resolvi ler os documentos, eu vi que a posição é insustentável, porque tipo assim, calma aí, eu li a encíclica de Leão XIII, Sapientia Christiani, que diz que o Papa que tem a última palavra em tudo, entendeu? Porque se não fosse assim, ele não seria o mestre infalível de Deus, o mestre infalível da palavra de Deus e o guia seguro da vida do homem.
eu pensei assim, bem, o Bergoglio não parece ser isso, né? Só que se o guia seguro do homem, a mestre infalível palavra de Deus, porque, bem, basta ver o que ele anda falando e fazendo. Agora, mas se ele é papa, a última palavra é dele. Tipo, se a última palavra é dele, eu vou ter que aceitar tudo que ele ensina. Então, o que eu posso dizer? Não, a posição que eu me encontrava não estava sendo coerente com aquilo que está sendo ensinado por Leão XIII. A única coisa que me posição coerente que eu vi, eu pensei, eu vou ser continuista? Pera aí, mas se eu for continuista, eu vou ter que ser continuista é simplesmente negar o princípio da não contradição, entendeu? Que é identificar a religião que está sendo ensinada por esse clero aí e dizer que se identifica com a religião católica verdadeira, dentro do Vaticano II. Não, não dá. A única solução que encontrei foi realmente rejeitar a autoridade de Bergoglio como a de um falso papa. Mas é isso, né? Alguma outra consideração? De certo. Então, só queria deixar uma mensagem final aos senhores de Tretal, que é o padre Curso de Itólia, o padre Mestre também, né? O padre David, que estudem melhor os documentos da igreja, estudem melhor os teólogos da igreja. Eu não sou teólogo, eu não sou um filósofo também de ponta, nem nada, mas eu sou um leigo que me submeti à igreja e li com paciência e também conselho da graça de Deus a compreender bem os documentos para que eu seguisse a posição mais coerente possível conforme a doutrina católica, conforme a tradição e conforme a Sagrada Escritura. Então, eu não sou melhor nem nada do que os participantes do Trade Talk, que ali participaram do episódio, mas como irmão, apesar de ter algumas coisas meio até um pouco por sua hora como bravata, mas eu convido os senhores a estudarem, a se converterem de fato à posição católica, né, da questão. Nós estamos dizendo aqui que nós somos o último barco da igreja e se não for ninguém com a gente, vai todo mundo para o inferno. Também não é isso. Mas é questão de olhar com honestidade os documentos da igreja, ter a coragem de olhá-los, antes de tudo, e, claro, se submeter ao ensinamento da igreja e dos ensinamentos dos bons teólogos, teólogos renomados, para também ter uma exegese correta da questão da doutrina. É isso. Perfeito. Bem, como um ex-membro do TED Talk, eu convido também a realmente a estudar minuciosamente a nossa posição, especialmente os principais documentos, né, principalmente dos papas do começo do século XX e do final do século XIX, né? Leão XIII, Pio IX, São Pio X, porque foi olhando ali que eu vi que o erro da posição que me encontrava, né? Eu não tô aqui, não estamos gravando aqui com a intenção de atacar ninguém, tá? Eu gosto bastante do trabalho do TED Talk com relação a outros assuntos, mas quando toca no vacantismo, infelizmente é um desastre. Mas é isso, gente. Podemos encerrar então, né? Creio que sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder ter conversado com todos os senhores, né? E esclarecido alguns pontos da nossa posição. Desejo a todos que Deus os abençoe e rezem por nós. Eu também gostaria de dizer que essa foi o meu primeiro episódio que eu não sou necessariamente o apresentador, apesar de, por força do hábito de querer dar uma apresentada, mas agradeço a oportunidade, agradeço a confiança e, claro, caso tenham dúvidas, deixar nos comentários, contatar a gente pelo canal também, que também poderes providenciar as fontes, algumas citações, resolver algumas dúvidas. Estamos aí para isso. Só lembrando também que as citações estarão rodando ao longo do vídeo. Então é isso, Deus os abençoe, Deus os ajude. E hoje é dia de Santa Bárbara, o dia que está sendo gravado, então Santa Bárbara que ela rogue por nós, e como ela é padroeira também contra a morte repentina, que ela também conceda a nós a graça de ter uma boa morte. Assim seja. Assim seja. Salve Maria.